Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que foram mais curtidos diretamente na nossa página oficial. E hoje, em 7º lugar, nós temos um artigo do nosso diretor executivo, João Luiz Mauad, intitulado República Pelega. E é um texto em que ele faz uma reflexão sobre a polêmica das máfias sindicais, o poder que os sindicatos conseguiram aglutinar aqui na nossa República Brasileira, sobretudo depois do governo Vargas. E uma das contradições que o Mauad aponta é aquela entre a não obrigatoriedade firmada pela Constituição Federal de você se filiar a um sindicato para exercer uma determinada atividade profissional e, ao mesmo tempo, a contribuição sindical ser compulsória, de acordo com a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Então o Mauad analisa essa e outras medidas presentes no esquema de Estado brasileiro que, na visão dele, favorecem demasiadamente os sindicatos, dão muito poder a esses grupos. E em 6º lugar, o nosso doutor Paulo Moura traz um texto com um título bastante sugestivo. É simplesmente Lula preso. E é um artigo em que ele faz uma síntese da situação, o ponto a que a situação chegou no âmbito da Operação Lava Jato, chegando a encostar, a soltar o bafo no cangote do nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que agora tem uma investigação no Ministério Público contra ele e devidamente oficializada, como não havia acontecido antes, e corre sérios riscos aí de ter a sua figura envolvida nesse esquema de investigações a partir do tráfico de influência de que ele é acusado em relação à empreiteira Odebrecht. Então, o Dr. Paulo Moura faz um desenho, o cenário que se configura em torno do nosso ex-presidente, que coloca a figura dele em perigo. Em 5º lugar, o Luan Esperandio traz a reflexão Capitalismo de laços, intervencionismo e empreendedorismo. O Estado ajuda em não atrapalhar. Ele, nesse texto, analisa a situação do capitalismo que nós temos no país, essa versão tupiniquim do capitalismo, é um capitalismo de Estado em que as empresas vivem a pedir privilégios que sufoquem a possibilidade do surgimento da concorrência, né? Uma antítese do que seria de fato um capitalismo de livre mercado, que explica muito da ineficiência do nosso cenário econômico, do nosso cenário empresarial perante o mundo. Em 4º lugar, o João César de Mello aparece com a perversa admiração pela ditadura cubana. O regime cubano, o regime castrista, vem sendo alvo de comentários na imprensa por 2 razões, sobretudo nesse momento. Uma delas é a reaproximação com o governo americano, com os Estados Unidos, e a outra, a deserção dos atletas nos Jogos Pan-Americanos, que acabaram de se encerrar, os atletas da delegação cubana, que alguns, como acontece muito nessas participações de Cuba em eventos esportivos, se retiraram, desertaram, pediram asilo em outros países. Então, o João César de Mello critica a devoção que certos setores da mídia, influenciados pelas ideias de esquerda, ainda conservam pelo regime cubano, esse ideário mitológico do comunismo cubano, critica o peso que, na visão dele, exageradamente é dado a essa reaproximação com o governo e que não é dado no caso da deserção de atletas, que não figura tanto na imprensa como uma grande notícia. Em 3º lugar, os economistas do fracasso no governo geraram o caos. Fora dele, agem como se a culpa não fosse sua, do Adolfo Saxida. O Adolfo Saxida, conhecido, que é doutor em economia, ele faz aqui uma relação de economistas que provaram, quando ocuparam posições de destaque no aparelho do governo, provaram que não tem essa habilidade prática toda, não tem essa competência toda. Figuras como Delfim Neto, Luciano Coutinho e Luiz Gonzaga Beluso, entre outros que ele cita, que
que implementaram medidas absolutamente fracassadas e intervencionistas, mas que agora posam de grandes autoridades e sumidades na matéria, sendo chamados pelos veículos da imprensa, pelos veículos da mídia, para opinar sobre a situação econômica contemporânea. Então ele faz essa crítica a essas figuras, ao pedantismo dessas figuras, que na visão dele não deveriam ter esse reconhecimento por algo que não fizeram, por uma autoridade que não tem, por não terem resultado no seu trabalho que dê prerrogativas para que eles sejam vistos dessa forma. Em segundo lugar, o Flávio Morgenstern traz o seu texto Uber versus taxistas, uma terceira via, que é um artigo comentando essa polêmica toda que surgiu com o Uber, esse serviço, esse aplicativo de transporte que vem incomodando os taxistas e que os liberais, muitos desenvolvem raciocínios demonstrando que na realidade existe uma categoria buscando, aí faz um diálogo com o artigo do Esperandio, uma categoria buscando a manutenção de privilégios, não querendo a liberdade de concorrência, mas ao mesmo tempo o Flávio mostra que existe um interesse por parte das esquerdas no chamado dividir para conquistar, em criar um clima de tensão, um acirramento de tensão entre esses dois grupos, criar uma polarização, e que seria inteligente da parte de liberais e conservadores, de quem deseja se opor a esse establishment, a esse status quo, seria do interesse desses grupos saber dialogar com pessoas como os taxistas, por exemplo, que se sentem prejudicadas, saber dialogar, saber entender esse cenário sem cair na esparrela da polarização, que seria fazer o jogo do inimigo. E em primeiro lugar, o João César de Mello novamente com seu artigo Aos Socialistas, 60 Perguntas Desconcertantes. Foi não por acaso um grande sucesso de likes na nossa página, uma relação que o João César traz de 60 comentários, 60 raciocínios que se voltam contra os paradoxos filosóficos que a esquerda gosta de alimentar. É bom para você que esteja querendo discutir com aquele esquerdista ranheta, aquele esquerdista jurássico, como diria o saudoso Roberto Campos, você tem ali uma ótima relação de argumentos para confrontá-los. Esse foi o nosso flash de hoje, eu espero que vocês gostem dos artigos. Se vocês estiverem acessando a esse vídeo no nosso canal de vídeos no YouTube, a relação estará disponível aqui embaixo, a relação dos links dos artigos mencionados. Se você estiver acessando diretamente na nossa fanpage no Facebook, a relação estará disponível aqui em cima. Semana que vem estaremos de volta, porque para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.